Abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo 4. Vamos ficar no verso 15. Efésios, capítulo 4, verso 15. Efésios, capítulo 4, verso 15. Se você já achou, diga amém. Coisa boa, a grande maioria já achou. Obrigado, minha irmã. Diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Vamos ler todos juntos? É só um versículo, tá bom? Ah, mas pode estar na versão diferente, não tem problema. Queria que você pudesse ler junto comigo em voz alta, no 3. Amém? 1, 2, 3. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém. Amém. Sabe, o tema para esse ano, a palavra profética que nós recebemos da parte do Senhor, através do nosso pastorzão, foi a palavra crescimento. Crescimento. Pensar sobre crescimento no começo do ano. O que te remete? Eu gostaria que você fizesse uma reflexão agora. O que te remete pensar na palavra crescimento? Né? A palavra profética que nós recebemos foi vivendo em Deus o poder do crescimento, o ano do crescimento. Sabe, crescimento pode ter várias abrangências. Crescimento, a palavra crescimento pode dar a intenção de várias coisas. Só que eu queria pensar contigo nessa manhã sobre crescendo em tudo. Crescendo em tudo. Sobre crescimento, certa vez, não foi no começo desse ano, mas foi meado talvez de 2020 para 2021, de repente, eu comecei a pensar sobre crescimento e Deus começou a falar comigo e me surgiu uma frase ao coração, sabe, axioma? Já ouviu falar em axioma? Axioma é uma frase que condensa princípios. São aquelas frases que às vezes as pessoas acham até que são frases de efeito, mas são aquelas frases que elas carregam dentro delas princípios importantes. Já ouviu? Sim ou não, né? Eu vou te dar um que é muito, assim, parece um jargão popular, mas carrega princípios importantes. A minha avó costumava dizer, me permita, não quero ser indecoroso, mas a minha avó falava assim para mim, desde pequeno, quando eu ia para o colégio, ela falava assim, meu filho, lembre-se de uma coisa, quem se mistura com porco, farelo come. Não esquece disso. E eu carreguei isso para a minha vida todinha. Né? Então, são frases que condensam princípios importantes. Tome cuidado com quem você anda, seja zeloso. Significa isso. E Deus me deu essa frase e eu estou carregando ela junto comigo, levei para a minha família. E a intenção é compartilhar com você para que de alguma maneira abençoe a sua vida. Deus falou comigo o seguinte, nem tudo o que cresce é saudável, mas tudo que é saudável cresce. Nem tudo que é saudável, nem tudo que cresce é saudável, mas tudo que é saudável cresce. Eu fiquei meditando, pensando sobre crescimento. A gente precisa prestar atenção e perceber que nem tudo que cresce é saudável. Pastor, de onde você está tirando isso? Certa vez Jesus disse assim, olha, tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Quem se lembra desse texto? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus. O que Jesus estava querendo dizer nessa situação, nessa circunstância? Ele estava querendo dizer que aquilo, o modo, o método de crescimento dos fariseus não era bom.
Porque não promovia qualidade, promovia inchaço. Então, nem tudo que cresce é saudável. Infelizmente, nós temos, além desse exemplo bíblico, nós temos a realidade do corpo. Nós temos a realidade da nossa fisiologia, não é verdade? Existem células, são células doentes que crescem no nosso corpo. Esse é o exemplo claro, por exemplo, de câncer, não é verdade? São células doentes que se proliferam, crescem. Mas a verdade, o crescimento, ele não pode ser olhado com desconfiança por conta de nós podermos olhar ao nosso redor e perceber que existem coisas que não são saudáveis que crescem. Está dando para entender sim ou não? Às vezes nós temos medo do crescimento, é isso que eu estou querendo dizer. Às vezes nós temos medo de crescer. Por quê? Porque nem tudo que cresce é saudável. Mas em contrapartida, tudo que é saudável precisa crescer. Tudo que é saudável precisa crescer. O ponto é, o crescimento só pode encontrar saúde se ele for equilibrado. Você está comigo? Diga amém. Vai pegando vai deixando essa palavra, crescimento, habitar na sua mente, no seu coração. Se nem tudo que cresce é saudável, mas tudo que é saudável cresce, qual é o segredo do crescimento? É um crescimento saudável, um crescimento sustentável. Pastor, está muito teórico, calma aí, segura um pouquinho que depois a gente vai entrar. Eu preciso te dar esse pano de fundo para que a gente crie fundamento para construir a nossa ideia, amém? Amém ou não amém? Você está muito desanimado, estou preocupado. Estou brincando. Crescimento só pode encontrar saúde, ou seja, se ele for equilibrado, e saúde aqui, eu falo de crescimento sustentável. No mundo corporativo das empresas, se fala muito sobre isso hoje em dia. Se você abrir crescimento sustentável, sustentabilidade, quem de nós nunca ouviu aqui, o que é sustentabilidade ou um crescimento sustentável? É a capacidade de se manter, se autoalimentar, ele se estabelecer de uma maneira equilibrável, saudável. Crescimento sustentável, quando se fala de crescimento sustentável, muitas das vezes, o que é crescimento sustentável? Por exemplo, no âmbito da agricultura ou da floresta, é exatamente aquela coisinha que a gente tira uma, mas vai lá e planta uma outra sementinha para que nasça e continue se reproduzindo. Ou seja, o crescimento saudável é um crescimento sustentável, só pode ser promovido através do equilíbrio. Pastor, eu já estou entendendo isso, está muito teórico, eu não estou... O que eu estou querendo dizer, meu irmão, minha irmã, é que o nosso crescimento só pode ter saúde se ele for equilibrado. O que isso significa dizer que a nossa vida espiritual, ela não pode crescer dissociada da nossa vida material. Eu não sei se você fragmenta. Existem algumas pessoas que têm o costume de fragmentar a sua vida. Exemplo, eu gostaria que você orasse pela minha vida emocional, gostaria que você orasse pela minha vida financeira. É uma maneira de ser objetivo. Está dando para entender, sim ou não? Você fragmenta a sua vida, só que a verdade é que nós só temos uma vida. Nós não temos 7 vidas, como um gato, como dizem por aí. Nós não temos uma vida emocional, uma vida financeira, uma vida espiritual. Nós não temos. Nós temos uma única vida, por meio da qual todas essas coisas elas acontecem. Então, crescimento sustentável, o que você está querendo dizer, pastor? Crescimento sustentável é à medida que você cresce na sua área espiritual, você cresce na sua área financeira, você cresce na sua família, você cresce no seu trabalho, você cresce nos seus negócios. Toda a sua vida é alcançada pelo crescimento. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Isso é extraordinário. É isso que Deus fala, quando Jesus fala, lá no Evangelho de João, ele fala assim, olha, eu vim para que tenham vida e vida em... João 10 diz isso, o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida. Vida ali
o original é a palavra zoe, que significa plenitude de vida. Plenitude de vida é quando todas as áreas da sua vida são alcançadas. Uau, você tem que vibrar com esse negócio, irmão. Porque o que Deus tem para mim e para você é que todas as áreas da nossa vida sejam alcançadas em plenitude de crescimento e de graça para a glória de Deus. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Sabe, o pastor Carlito Paz, só que o segredo desse crescimento se encontra no equilíbrio. Existe uma deformidade muito grande nos nossos dias, e talvez dentro da igreja evangélica. São pessoas que conseguem crescer num determinado segmento, mas em outro elas fracassam. Eu estou falando da nossa realidade, e é um desafio para nós. Tem pessoas que conseguem crescer absurdamente na esfera do seu trabalho, do seu emprego. As pessoas elas conseguem evoluir, mas dentro da sua vida espiritual ou do âmbito espiritual da sua vida, elas não conseguem se desenvolver. Exemplo, tem pessoas que conseguem estudar e passam por um MBA, fazem uma faculdade, um doutorado, pós-doutorado, seja lá o que for, mas quando você desafia aquela pessoa a ler a Bíblia toda, o ano inteiro, ela não consegue sair do 5º livro da Bíblia. Amém ou não amém? Você está aqui? Está dando para entender? Por que o equilíbrio é importante na nossa vida? Existem pessoas que conseguem desenvolver os seus dons e talentos de maneira extraordinária, mas elas não conseguem cuidar da sua saúde, elas não conseguem controlar aquilo que elas comem. Deixa eu te dizer uma coisa, comida também é espiritual. Eu tenho aprendido isso, irmão. Só que isso passa de uma maneira tão sorrateira e passa despercebido na nossa vida, que quando a gente percebe, a gente já está desenvolvendo doenças e doenças, porque a gente não foi capaz de enxergar que Deus tem um crescimento em todas as áreas da nossa vida. Será que não faz sentido para nós? O pastor Carlito Paz é o pastor da igreja da cidade, a antiga PIB de São José dos Campos. Eu digo antiga porque mudou de nome, mas permanece com a essência, né, de PIB, Igreja Batista, mas mudou o nome, Igreja da Cidade. Em São José dos Campos, é um pastor de uma igreja de 24 mil membros. Assim, eles com 80 anos de igreja, eles, no ano de 2022, eles batizaram 1.620 pessoas num ano só. Uma coisa extraordinária, irmão. Sabe, bons exemplos precisam ser não só admirados, mas precisam ser fruto de aprendizado, não é verdade? E esse pastor extraordinário, que está vivendo assim um momento extraordinário na sua vida, na sua igreja, ele diz o seguinte sobre o crescimento. Ele fala que o crescimento está no equilíbrio, e o poder e a força do crescimento estão exatamente no equilíbrio. Tem uma torre na Itália que é muito famosa, né? Muita gente tira foto com ela, a Torre de Pisa, talvez você já tenha ouvido falar. Ela foi construída e depois ela foi e entortou, não foi isso mesmo? Já foi construída torta? Me corrige aí, eu não sei realmente. Já foi inclinada? Então, ela foi construída inclinada. Não é estranho, as pessoas são curiosas, porque como é que se consegue equilibrar uma coisa, né? É uma engenharia, mas esse é o comum, irmão? É o comum crescer torto, desequilibrado? Quando a gente perde o equilíbrio, preste atenção nisso, porque isso é uma verdade espiritual. Quando a gente perde o equilíbrio, a gente perde a nossa capacidade plena de crescer. Eu vou repetir. Quando a gente perde o nosso equilíbrio, a gente perde a nossa capacidade plena de crescer. Seja nas nossas emoções, seja no nosso sentimento. Quando a gente não consegue ser capaz de gerenciar o nosso sentimento. Você sabia que a nossa geração é uma das gerações mais acometidas com síndrome do pânico? Transtorno de ansiedade. Você sabia que a nossa geração é uma das gerações mais deprimidas de todos os tempos? Quando nós não temos equilíbrio, nós não conseguimos evoluir e crescer.
E equilíbrio para nós, irmão, equilíbrio para nós não é sinônimo de moderação, tão somente. Moderação faz parte do equilíbrio. Mas equilíbrio significa expansão simétrica em todas as direções. Pastor, traduz esse negócio aí para ficar mais fácil de entender. É quando você consegue crescer de maneira igual para todos os lados. Você cresce na sua família, você cresce nos seus relacionamentos, você cresce nas suas finanças, você cresce na igreja, você cresce no seu ministério, você cresce em todas as áreas da sua vida. Isso é equilíbrio, isso dá força e poder. Desequilíbrio promove crescimento desordenado. Um cresce mais do que o outro. Esses são perigos do crescimento desequilibrado. Se nós estamos num ano de crescimento, isso serve para nós como um alerta. Cuidado. Olhe para a sua vida, vasculhe a sua vida. Seja honesto, seja honesto e sincero consigo mesmo. Veja em qual lugar da sua vida está crescendo mais do que o outro. Por quê, pastor? Porque isso pode produzir uma anomalia. O que isso tem a ver conosco, pastor? As pessoas estão cansadas de ver crentes cheios de anomalias. O mundo não será resgatado e salvo por crentes cheios de anomalia. O que é isso, pastor? É exatamente o crente que sabe a Bíblia de cor e salteado, mas quando chega na hora de praticar, não pratica. Anomalia. É gente que bota terno e vem para a igreja. Eu não tenho nada contra, uso terno, por isso que estou falando. Bota terno e vem para a igreja, mas na hora de tratar a família, trata mal. É gente que vem, canta, me permita, por favor. Eu acho que eu sou mais conhecido porque eu fico batendo muito, né? Mas com muito amor eu quero falar isso com você. É gente que vem, serve no ministério, mas na primeira oportunidade no trabalho, vai lá e pega um atestado e entrega. Isso é anomalia, irmão. Minha irmã, isso é anomalia. É gente que vem e serve a casa do Senhor, mas na primeira oportunidade de levar vantagem, leva vantagem. Isso é anomalia. Certa vez, um homem muito famoso do nosso tempo disse o seguinte, Mahatma Gandhi. Pastor, está falando Mahatma Gandhi? Para você ver a vergonha que às vezes nós corremos o risco de passar. Esse homem que mudou, fez um movimento extraordinário na Índia, ele falou assim, olha, eu não tenho nada contra Jesus Cristo, na verdade eu acho que o ensino de Jesus Cristo é excelente. O problema do ensino de Jesus Cristo são os cristãos. A anomalia, quando a igreja, quando o corpo, quando nós, o seu corpo, a igreja, cresce de maneira cheio de anomalia, cheio de assimetria, nós não conseguimos cumprir o propósito de Deus, que é revelar a sua glória na terra. E aí as pessoas não conseguem mais acreditar. Eu peguei esse tempo ainda, irmão. Eu peguei o tempo em que um fio de cabelo do bigode era assinatura. Quem pegou esse tempo? Eu peguei o tempo, irmão. Eu tive um líder na minha vida. Não tem problema de falar, não. O pastor Fernandinho. Lá na Segunda de Campos, ele falava que o pai dele visitava uma venda, um comércio, algum lugar assim. Ele fala, não, senhor Fernando, pode entregar. Vai pagar depois. Não, eu quero pagar agora. Não, o senhor pode pagar depois. Mas por quê? Porque ele é crente. Pode entregar. Você já tentou ir na farmácia ali, pedir um remédio? Se você não tiver dinheiro, se você não tiver em condições de falar assim, olha, pago depois, mas eu sou crente, se o cara nunca te conheceu, nunca te viu na vida, se ele te entrega? Não entrega não, irmão. Sabe por quê? Porque hoje o que a gente mais vê é crescimento desequilibrado, desordenado. Percebe o quanto é importante a gente falar sobre isso? É por isso que eu precisava de uma parte teórica para a gente poder fundamentar.
assimetria, deformidade, anomalia. É uma coisa que chama muita atenção, cresce muito. Crescimento desordenado é anomalia, irmão. Tome cuidado, investigue a sua vida. Tem áreas que cresceram mais do que as outras. Reveja. Está errado. Como prevenir isso? E agora a gente entra no texto, aplica o texto, como diz o nosso pastorzão, para a gente ir embora almoçar. É isso? Nosso pastorzão fala assim de manhã, não é isso? Vou aplicar para a gente ir embora almoçar. Sua Bíblia está aberta ainda? Abra lá, por favor, confira o verso 15. Como prevenir isso, irmão? Antes do apóstolo Paulo dizer, cresçamos em tudo, ele diz o seguinte, irmão, mas seguindo a verdade. Mas seguindo a verdade, o verso 15. Por que ele diz mais? Porque ele percebe que existe um perigo muito grande dentro da igreja. Qual é o perigo? Verso 14 diz assim: para que não sejais mais como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor de todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Seguindo a verdade, contra quê, irmão? Seguir a verdade não é só seguir a pessoa de Jesus, que ele é a verdade, é o absoluto pleno. Jesus é o nosso absoluto pleno, mas a verdade aqui é a boa doutrina. O que estava acontecendo na igreja? Antes do apóstolo Paulo ir embora da igreja de Éfeso, ele reuniu, no livro de Atos você pode ler, no livro de Atos ele diz que ele reúne todo o presbitério, os diáconos, e ele fala assim, olha, eu estou indo embora, mas eu sei que quando eu for embora, vai entrar no meio do rebanho lobos que vão querer tragar vocês. Vão querer tragar vocês. E sabe quando ele está dizendo aqui, para que não seja levado por todo vento de doutrina? Que vento de doutrina é esse? É ensino que gera dúvida. Se eu pudesse definir, pastor, que vento de doutrina? O apóstolo Paulo fala aqui de vento de doutrina, levado de um lado para o outro. Ele está fazendo como se fosse uma analogia a um barco que está à deriva. Como um barco que já perdeu o tino, já perdeu a direção, o senso de direção. Ele está à deriva. Então o vento bate de um lado, bate para o outro, ele não sabe onde é que ele vai parar. Irmão, o que a Bíblia está dizendo aqui é seguir a verdade, permaneça firme nos ensinamentos da palavra de Deus. Parece loucura falar sobre isso nos dias de hoje, né? Pastor, mas a igreja... Parece que os dias de hoje são dias mais nocivos do que os dias que a gente viveu há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. Como que a gente consegue crescer de maneira equilibrada? Siga a verdade. Tome cuidado com o ensino que gera dúvida, irmão. Como assim, pastor? Você tem um negócio na tua mão aí que se chama celular, não é verdade? E provavelmente você deve receber, por baixo aí, semanalmente, uns 10 vídeos, não é verdade? No seu WhatsApp. Você provavelmente tem rede social. E você, quando chega em casa, de repente, você vê o YouTube, assiste alguma mensagem, e pegam fragmentos de mensagem e mandam para você. Tome cuidado com isso, irmão. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com o ensino que gera dúvida. A quantidade de vezes que eu vi jovens e até pessoas mais velhas começarem a questionar o ensino que eles recebem dentro da casa de Deus, através do seu próprio pastor. Eles começam a questionar os ensinos que eles recebem aqui, porque eles viram algum ensino dado diferente na internet. Meu Deus do céu. Irmão, tem gente que sabe de qual o que recebe no ensino no YouTube, mas não consegue saber o que foi pregado na semana passada. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, olha só, você pode escutar tudo, você pode ver tudo, você pode analisar tudo, veja, seja crítico, mas se alimente da palavra de Deus, se alimente daquilo que sai do púlpito da sua igreja local, se alimente daquilo que você tem recebido da parte do Senhor.
através do pastor que ele colocou sobre a sua vida. Eu aprendi isso com um grande pastor que eu tive na minha vida, o pastor Heber. O pastor Heber, no culto, pelo domingo da manhã, ele falava assim, ele dizia isso para o filho dele e eu peguei para mim. Eu ouvi dizendo para o filho dele, filho mesmo, Leandro, filho, cara, e eu peguei isso para mim. Ele falou, você pode ir em qualquer igreja, você pode ir a qualquer evento, pode fazer o que você quiser, assista quem você quiser, de qualquer segmento religioso, dentro do cristianismo, você pode assistir pastor da Assembleia, da Presbiteriana, você pode fazer o que você quiser, mas domingo de manhã você precisa estar aqui. Por quê? Naquele contexto, é um contexto diferente, mas naquele contexto, o domingo de manhã, lá na Segunda de Campos, o domingo era um culto doutrinário, onde ele... O que ele estava querendo dizer? Você pode ver tudo, mas firme os seus pés na doutrina da sua igreja. Siga a verdade. Por que seguir a verdade? Siga a verdade porque senão você vai ser levado de um lado para o outro, cheio de vento de doutrina, que vai te gerar dúvida. Isso tudo pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Irmão, pensa nos dias que nós estamos vivendo, em que homens têm se levantado para poder falar acerca do Evangelho, de um Evangelho que não conhecem e não vivem, de um Evangelho que provavelmente só existe na cabeça deles para falar, e estão levando muitos para o buraco e muitos para o erro, a ponto de dizer, irmão, me permita, por favor, a ponto de dizer que a canção Alvo Mais Que a Neve é uma segregação racial. Eu sei que você já ouviu isso, irmão. Está rodando, irmão. E muita gente está aderindo a esse negócio, irmão. E talvez você não aderiu, mas talvez o seu filho, a sua filha, o seu neto, a sua neta, o seu sobrinho, a sua sobrinha, está sendo encharcado desse negócio o tempo todo na sua cabeça. E aí o que acontece? Ele chega no colégio, chega na faculdade, chega onde for e começa a dizer, precisa ter lugar de fala, a gente tem que pedir perdão porque aconteceu há 500 anos atrás e tudo aquela coisa. Aí daqui a pouco ele pega um pastor que é negro, me permita por favor, é um pastor que é negro, e o pastor negro falando que alvo mais que a neve é errado, e aquele menino completamente desvirtua. Está cheio de like, irmão. É pastor dizendo que é completamente a favor do aborto, porque o Estado é laico. Se o Estado é laico, o Estado não tem que ser só cristão, então pode liberar o aborto, irmão. Tem gente em São Paulo pregando isso, irmão. E está cheio de curtida. Artimanha dos homens, astúcia que leva ao erro, personalidade. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Se você pudesse fazer um balanço do último mês da sua vida, quem você ouviu mais? O seu pastor, e eu não estou falando de mim não, estou falando do pastor Robson mesmo. Ele é o anjo da igreja. Quem você tem dado mais ouvido? O pastor da sua igreja ou o pregador famoso do YouTube? Ou o que fulano de tal disse? Pastor Jeremias Pereira é um pastor extraordinário. Ele tem 40 anos de ministério na igreja presbiteriana, na 8ª igreja presbiteriana de Belo Horizonte. É um homem extraordinário, fantástico. E ele fala, certa vez, num congresso da CEPAL, é uma conferência de liderança. Ele falou o seguinte, que muitas ovelhas são impressionadas com a feijoada, com a lasanha, com o churrasco bacana, que servem-se nas conferências, mas dão pouco valor ao feijão, arroz fresquinho, servido fresquinho, todo domingo na sua igreja. Irmão, eu não estou falando de valorizar o homem, o nosso pastor, eu estou falando de boa doutrina. Por favor, antes de ter pensamentos, antes de acreditar em alguma coisa, antes de pensar diferente, corre para o seu pastor, se protege.
pergunta, tira a dúvida, procura, não tem um pastor, procura um irmão mais maduro, procura uma pessoa, se estabelece. Não fica sendo levado de um lado para o outro, porque tem muita gente, irmão, tem muita gente. Teve um tempo passado que teve um professor de teologia que teve que corrigir um rapazinho na internet. Eu estou falando dos nossos dias, que é extremamente famoso, é pastor de celebridade, que falou que o centro do evangelho era o ser humano. O centro do evangelho, o coração de Deus é você. É mentira. Irmão, as falsas doutrinas, elas não são escandalosas, elas são sutis. Elas são suaves, elas entram como se fosse aquele ventinho que entra debaixo da porta. A minha avó costumava fazer isso, não sei se você tem. Em tempo de frio, ela botava um pano debaixo da porta, assim. Ela falava que senão ia dar resfriado. Né? Não anda descalço, menino, senão vai dar resfriado. Mas por quê? Porque ela sabia que as coisas sutis podem causar grandes estragos. Acho que eu estou com saudade da minha avó, já falei dela 3 vezes. A artimanha dos homens, ele diz aqui, olha, seguindo a verdade, mas seguindo a verdade de que maneira, irmão? Seguindo a verdade em amor. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmão, quando seguir a verdade em amor, ele está querendo dizer o seguinte: a verdade nunca pode ser sacrificada para alimentar a caridade. O que significa dizer? A verdade não pode ser diminuída para que não haja ofensa de outras pessoas. Você não pode ofender a ninguém, a não ser com a verdade de Jesus Cristo. O que significa dizer, pastor? O que está escrito, irmão. Pastor, ainda não estou entendendo. Abre Romanos 1, e que você vai ver que quando o homem entra num estágio de pecado absurdo, absoluto, Deus o entrega às suas próprias paixões. E quando o homem é entregue às suas próprias paixões, ele começa a desejar ter relação homem com homem e mulher com mulher. Isso é palavra de Deus. Não venha dizer que isso é ofensa em falar isso. Sabia que existem pessoas ao redor do mundo que são presas, estão sendo presas, porque elas simplesmente se posicionam contra a homossexualidade? Você sabia que pessoas, eu não estou falando no Oriente Médio, não, estou falando no Ocidente, na Europa, e aqui perto de nós, pessoas que são contra o aborto, que estão sendo presas. Deixa eu te dizer uma coisa, meu. Não é amor baratear a verdade. Não barateie a verdade em nome do amor, porque isso não é amor. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer isso aqui, seguindo a verdade em amor. Ame com muito zelo, com muito carinho, com muita gentileza, com muita delicadeza, mas fale a verdade. Não seja igual a chuchu, pegando gosto. Você não é o chuchu da terra, irmão, você é o sal da terra. Aleluia. A verdade nunca deve ser sacrificada para alimentar a caridade. A verdade não deve ser abafada para promover o amor. Isso é uma mentira, e é uma mentira muito grande que está sendo difundida nos nossos dias. Tome cuidado com isso, irmão. Tome cuidado com isso. E por fim, eu queria ler aquilo que o pastor Hernandes Dias Lopes, pastor da primeira igreja presbiteriana de Vitória, um dos maiores pregadores do nosso tempo, ele diz o seguinte: a verdade sem amor é brutalidade, mas amor sem verdade é hipocrisia.
A verdade sem amor é brutalidade. Não dá para dizer a verdade se não for com amor. Mas não dá para amar sem falar a verdade. Quer crescer, irmão? Se posicione. Esse é um ano de crescimento em todas as áreas. Pegue esses princípios, aplique a sua vida. A minha oração é que o Senhor me permita aplicar a minha vida. Antes cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Por fim, deixe-se ser governado pela cabeça. Deixe Cristo te guiar. Deixe a cabeça te governar. Deixe Ele te instruir. Para que haja crescimento, é preciso que a gente abaixe a nossa guarda. E deixe a cabeça nos orientar. Pastor, como que a cabeça vai nos orientar? Oração, jejum, palavra, intimidade. Faça um propósito com Deus nesse ano de crescer na presença dEle. Faça uma oração sincera: Senhor, me permita crescer. Talvez você tenha pontos cegos. Talvez você tenha lugares que você ainda não permitiu ou não conseguiu enxergar que não está crescendo. Deixa o Espírito Santo te mostrar. Porque o propósito de Deus para a sua vida é que você cresça em todas as áreas da sua vida. E assim reflita, resplandeça a glória dele na terra. Amém? Amém ou não amém? Se coloque de pé no seu lugar, vamos orar. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós nos colocamos diante de Ti agora, na Tua presença. E nós te pedimos a Tua ajuda para crescer, Senhor. O Senhor sabe, ó Deus, que por mais que nós tenhamos um coração desejoso de ser sincero, ó Deus, nós não vivemos pelos nossos méritos, nós vivemos pelos Teus méritos. Isso significa dizer, Pai, que sem Ti nós não vamos conseguir fazer nada. Tu és a videira, nós somos os ramos. Senhor, a Tua palavra declara que aquele que está ligado em Ti, esse dá muito fruto. Nós queremos crescer, nós queremos frutificar. Nos liga a Ti nessa manhã, Senhor. Nos liga a Ti ao redor desse ano, ao longo desse ano. Por favor, Senhor, a cada domingo, a cada quinta, a cada segunda-feira, a cada momento que o Senhor nos chamar para perto de Ti, a cada hora, a cada minuto do nosso devocional diário, a cada vez que abrirmos a Tua palavra, a cada vez que os nossos joelhos se dobrarem, nos ajude, Senhor, a crescer em Ti. Tu és a cabeça. Nós somos membros do Teu corpo, Senhor. Nos ajude a crescer em Ti. Pai, nós Te pedimos agora, nos ajude a enxergar os nossos pontos cegos. Abra os nossos olhos para perceber coisas que de repente até agora nós não conseguimos perceber. Coisas que nem mesmo nós sabemos, mas Tu sabes. Nos ajude, Senhor. Seja no nosso falar, seja no nosso agir, seja na nossa maneira de comer, seja na nossa maneira de beber, de lazer, de dormir. Eu não sei, Senhor. Por favor, revela a nós. Porque nós queremos crescer em plenitude, aleluia. Plenitude de vida, é isso que o Senhor tem para nós. O diabo vem senão para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor veio para nos dar vida, e vida em abundância, aleluia. Nós queremos desfrutar da abundância da Tua vida, nós queremos crescer, nós queremos salgar essa terra, resplandecer a Tua glória, levantar o nome de Jesus ao mais alto lugar. Nos ajude, Senhor, abençoa o Teu povo reunido nessa manhã.
Abençoa o teu povo, Senhor, com sinceridade, com graça, com unção, com fé, para acreditar que esse ano é o ano do crescimento, que esse ano cresceremos na tua presença. Dá-nos fé para crer e acreditar, Senhor, que quem anda contigo, o melhor sempre está por vir. Nós te entregamos toda a honra, toda a glória, toda a dignidade, toda a exaltação, todo louvor. Nós oramos, ó Deus, agradecidos em teu nome. E agora, que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje, nessa manhã, até o dia da volta de Jesus Cristo. Que seja assim, para a glória do teu nome. Amém e amém. Aleluia.